E aí pessoal da internet, tudo bem com vocês? Eu estou com o terceiro vídeo da série Introdução à Museologia, uma série de vídeos feitas para a matéria de Introdução à Museologia do professor Martin Grossman da Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu de Arte. Nós falamos já sobre a origem dos museus, a organização dos museus, e agora nós vamos falar sobre um tipo de museu muito mais peculiar. Um museu de arte e, principalmente, um museu de arte moderna. Quando a gente está falando de arte, a gente está falando de uma coisa que é bem complexa. A gente está falando de uma forma da expressão humana. E como os seres humanos são complexos, os seres humanos eles são diversos, eles são plurais, a arte também é. A arte é plural, a arte é diversa. Então a gente vai tratar aqui de uma ideia de arte que está na nossa cabeça, mas eu não quero especificar, porque eu posso acabar errando e aí vocês vão ficar mais confusos ainda. Mas vamos trabalhar com essa ideia de arte como pintura, como expressão humana. E é claro que essa pintura e a expressão humana, elas têm determinada função social, elas têm uma determinada função dentro da sociedade, elas têm uma certa finalidade, que pode ser tanto prazer estético, pode ser tanto um convencimento, pode ser a criação de discursos, pode ser atuação política. Mas acho que vocês pegaram essa ideia de arte. Bom, a gente pensa naquela forma de arte que era feita no século XIX e antes disso. Por exemplo, a representação dos reis, a representação da nobreza, todas aquelas pessoas com aqueles vestidos maravilhosos, as caras rosadas, e elas estão sempre paradas, e aí é cheio de simbologia, não, porque o cachorro representa isso, o olhar representa aquilo, o papel ali no chão representa outra coisa. E a gente para pra pensar, bom, por que hoje em dia a gente só joga a tinta na tela e fala que é arte e chama de arte moderna? A gente tem que entender a transformação da arte. A gente tem que entender o que aconteceu dessa arte neoclássica, dessa arte do século XIX, o que aconteceu ali durante o século XX para chegar na arte que a gente faz hoje, que a gente fala que é arte abstrata, que é um monte de desenho, umas loucuras. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o século XIX ele é um século de transformações. Ele é um século que rompe com diversos paradigmas. A gente tem uma industrialização cada vez mais rápida, a gente tem a formação das identidades nacionais, ao mesmo tempo a gente tem o imperialismo, o neocolonialismo, em que as sociedades europeias elas vão entrar em amplo contato com outros povos, principalmente da África e da Ásia, e tudo isso tem uma grande influência na cabeça das pessoas. A gente tem que pensar que as pessoas elas sofrem com essas transformações do mundo, ou seja, a partir do momento em que antes você demorava 15 horas para ir de uma cidade até outra a cavalo, e agora você demora 5 horas para ir de uma cidade a outra de carro ou de trem. Imagina o impacto que isso tem na cabeça das pessoas. O mundo está cada vez mais rápido. Antes você tinha que costurar a sua própria roupa, mas primeiro você tinha que esperar a colheita do algodão. Agora as roupas estão sendo produzidas a todo momento. Antes você tinha que esperar a hora certa para plantar as batatas. Agora não, agora você tem os fertilizantes, já é muito mais rápido para plantar e para colher. Você come mais, você come melhor. Então, todas as transformações do século XIX, elas têm grande impacto na cabeça das pessoas. E a gente tem que pensar que os artistas, os produtores de arte, eles também são pessoas. Então essas transformações, elas têm grande impacto na cabeça dos artistas. Agora a gente não tem que mais ficar sonhando com o paraíso lá no céu e pintando Deus e tal. Porque nós, homens, nos tornamos deuses. Agora a gente tem o poder de destruir as coisas com bombas, a gente tem o poder de andar mais rápido que o vento, a gente tem poder agora. E agora a nossa arte representa novas coisas. É o que acontece com o surgimento da fotografia. Antes, a pintura, ela tinha essa ideia de tentar reproduzir a realidade. Porque você tem um momento, você tem as pessoas, você tem que registrar. Como a gente conversou lá no primeiro vídeo, o homem, a cultura material do homem é de registrar, de marcar os momentos, de marcar o presente para que ele não seja esquecido. Por isso que você fazia várias pinturas de diversos acontecimentos, de diversas pessoas importantes. E agora você tem a fotografia. Você chama o rei e a rainha, tira uma foto deles e aquilo é uma representação da realidade. O que o pintor vai fazer agora? Qual que é o trabalho dele? Se a fotografia consegue representar a realidade? Bom,
É aí que vai surgir, por exemplo, a forma de arte em que você vai olhar para a realidade, vai pensar o que você está sentindo, quais são os seus sentimentos, o que a realidade faz com você, e aí você vai pintar. É o que a gente chama de vanguardas europeias, por exemplo, como o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, a arte abstrata, o futurismo. São formas de arte que não querem mais representar a realidade como ela é, mas como a gente enxerga a realidade a partir de diversos pontos de vista. Então o cubismo, por exemplo, ele vai pegar o objeto e ele não precisa mais tirar uma foto do objeto como se fosse uma pintura de frente. Não, isso a fotografia já faz. O cubismo, ele quer fazer o quê? Ele quer pegar a imagem do objeto nos seus 360 graus, de todos os seus ângulos, e registrar todos ao mesmo tempo. Tá vendo como ele quer quebrar esse paradigma da fotografia? A arte quer ir além. A arte, ela quer chegar ao sublime, ela quer ir além das conquistas humanas. E é por isso que a arte vai se transformando ao longo do século XX. Você tem, por exemplo, o Ready-Made do Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp, ele explode a arte do século XIX. Ele cria uma nova forma de arte, que você pegar um objeto qualquer e modificar ele o mínimo e colocar ele num ambiente diferente é uma forma de arte. São as performances que falam que tudo é arte, que você andar na rua com uma roupa diferente e reproduzir um certo comportamento é uma forma de arte. Então a gente tem que pensar em todas essas transformações. Mas peraí, a arte ela era colocada nos museus, aqueles grandes quadros dos acontecimentos históricos, da representação da realidade, também os museus históricos que lembravam o passado. E o Museu de Arte Moderna, como ele vai fazer? Como o Museu de Arte Moderna vai colocar as formas abstratas? Como que o museu vai colocar o ready-made? Como que a gente vai colocar o mictório do Marcel Duchamp dentro de um museu? O museu, que representa essa forma de arte antiga, não consegue receber essa nova forma de arte, essa nova maneira de arte. As pinturas ele até consegue colocar, mas e a performance? A performance que é uma forma de arte completamente diferente, que não tem como você colocar no museu. A arte abstrata, as grandes esculturas monumentais, aquelas esculturas super realistas, ou aquelas esculturas que misturam vários materiais que são para chocar, ou as performances dos homens nus. Como que a gente coloca isso dentro do museu de arte? Como que a gente coloca isso dentro do museu? É por isso que o museu ele também se modifica. Não dá mais para colocar as obras na parede branca com uma luz e uma explicação. A arte já não é a mesma e o museu precisa mudar. É aí que surge, por exemplo, o Museu de Arte Moderna. É aí que surge, por exemplo, o antimuseu. É aí que surge a ideia do hipercubo. No último vídeo sobre organização dos museus, a gente falou um pouquinho sobre cubo branco. A ideia do cubo branco está muito ligada ao século XIX, a essa exposição quadrada, fechada, de parede branca, de obra pendurada com uma explicação. O hipercubo, ele vai além, ele está relacionado com a arte moderna, com a arte contemporânea, com essas formas de arte que são novas, com essas formas de arte que quebram as barreiras, a arte que você pode tocar, que você pode interagir, a forma de arte que você pode modificar e que você é parte da obra. Por exemplo, aquelas obras em que você pode deixar sua mensagem, que você pode pendurar alguma coisa, que você pode modificar o artista, em que a arte nunca está pronta, em que você pode observar o objeto nos seus 360 graus. Ele não está mais agora perto da parede. Agora o objeto está no meio da sala. A gente coloca o objeto no meio da sala para poder observar ele. E aí a posição das pessoas é muito interessante, porque quando as pessoas vão para o museu, elas estão acostumadas a ficar paradas na frente da obra, pensando, e aí para falar alguma coisa elas têm que ler a explicação. No Museu de Arte Moderna não, é diferente. As pessoas têm que interagir, as pessoas têm que conversar, têm que criar a obra de arte, têm que criar um momento ali da obra de arte. E é essa a ideia do hipercubo. Essa é a ideia de pegar o cubo branco e expandir ele nas 3 dimensões e no tempo. É você não ficar preso à maneira da exposição da curadoria. A curadoria do Museu de Arte Moderna, ela tem que ser muito bem feita, muito bem organizada, para não ficar reproduzindo uma organização do século XIX, um certo discurso do século XIX. Porque a arte moderna, ela rompe com a ideia de formar a identidade nacional. Agora, o mundo tem que ser sem barreiras, o mundo ele tem que romper as fronteiras nacionais, o mundo ele tem que chocar, a arte ela tem que ser inovadora, ela tem que chocar, ela tem que criar uma comoção, tem que criar sentimentos, tem que criar repulsa. A arte ela tem novas funções e o Museu de Arte Moderna tem novas funções. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Quem já foi no MASP? Vocês já observaram a forma como o MASP expõe as suas obras?
Aquilo quebra completamente com a ideia do cubo branco. Além do MASP ser um prédio maravilhoso, que tem toda uma arquitetura, que está envolvida com a cidade de São Paulo, que está envolvida com diversas questões sociais, com diversas questões de exposição e mesmo questões de arte, além de tudo isso, ele ainda apresenta uma forma inovadora de expografia, uma forma inovadora de curadoria. Quem já foi no MASP percebeu que as obras dele são colocadas em cavaletes de vidro. E que as obras elas não estão organizadas em uma sequência de obras, em que você tem que seguir uma ordem, em que você tem que seguir determinado discurso. Não, as obras elas estão todas organizadas dentro da sala, e aí você tem a explicação atrás do quadro, em que você não é obrigado a ver, você pode só observar a arte, ir para o próximo, observar a arte, ir para outro quadro. Você não precisa ficar lendo as explicações, você não tem você não tem que seguir um discurso. Você pode pegar e fazer o seu caminho ali no meio daqueles quadros. Você não necessariamente tem que seguir uma ordem cronológica. Você pode ir, voltar. Então, o MASP ele tem essa organização para romper com essa questão da expografia do século XIX, com a expografia do cubo branco. E é bem interessante que no projeto do prédio, que foi feito pela Lina Bobardi, uma arquiteta italiana, ela quis integrar as obras com a cidade. Ela quis colocar a cidade como uma exposição também. Tanto é que a ideia era que as cortinas ficassem abertas, tanto para o Parque Trianon, quanto para o vale do centro da cidade. Então você poderia observar São Paulo de uma maneira completamente nova. São Paulo se torna uma obra de arte, o parque se torna uma obra de arte, as pessoas parando lá fora se tornam objeto de análise, objeto de observação. Tá vendo como o discurso museológico mudou completamente agora no Museu de Arte Moderna? E o MASP é um dos grandes exemplos disso, bem diferente da Pinacoteca que a gente falou lá no outro vídeo. E aí a gente tem que entender, tem que questionar toda essa organização dos museus de arte moderna, e tem que entender essas diferenças. E tem que entender o que é um cubo branco, tem que entender o que é um hipercubo, como que ocorreu essa transformação e como ela está ligada com todo um contexto de transformações pela qual a humanidade passou. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, assim como críticas, sugestões. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Lembrando que este é um vídeo feito para a matéria de Introdução à Museologia da Escola de Comunicação e Artes da USP para o professor Martin Grossmann. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.